As origens deste universo e da vida na Terra, como foi descrito nos textos dos livros que li, são muito imprecisos. Como você serve seu governo como enfermeira, suas responsabilidades requerem que conheça a biologia. Portanto, estou segura que dará valor ao material que hoje compartilharei com você. Nos textos dos livros que me foram fornecidos, tem assuntos relacionados com a função das formas de vida e que reproduzem informação que é baseada em falsas memórias, observações incorretas, falta de dados, teorias não comprovadas e superstição. Por exemplo, há apenas 100 anos atrás seus médicos praticavam a sangria como um meio de aliviar supostas doenças de desequilíbrio dos ritmos do corpo para remediar ou curar uma grande variedade de aflições físicas e mentais. Embora isto tenha sido corrigido de alguma forma, muitas barbaridades ainda estão sendo praticadas em nome da ciência médica. Além de aplicações de teorias incorretas referentes à engenharia biológica, muitos erros primários que os cientistas da Terra fazem são resultado da ignorância da natureza e da importância relativa dos seres como a fonte de energia e inteligência que anima toda forma de vida. Embora não seja uma prioridade do domínio intervir nos assuntos da Terra, a Secretaria de Comunicação do Domínio me autorizou a dar a vocês algumas informações para que tenham um entendimento mais preciso e completo dessas coisas e capacitá-los a descobrir soluções mais efetivas para problemas únicos que vocês se defrontam na Terra. 73. A informação correta sobre as origens das entidades biológicas tem sido apagada de suas mentes, assim como da mente de seus professores. Para ajudá-los a recobrar suas próprias memórias, compartilharei com vocês alguns fatos materiais referentes à origem das entidades biológicas. Perguntei a Ivra se ela estava se referindo à evolução. A Ivra disse, não exatamente. Você encontrará a evolução mencionada no antigo Rinos Védicos. Os textos védicos são como contos populares ou sabedoria popular e superstições recolhidas através dos sistemas do domínio. Eles foram compilados em versos que contêm meias verdades, verdades invertidas e fantasias estranhas, tudo misturado, sem qualificação ou distinção. A teoria da evolução assume que a fonte motivacional da energia que anima toda forma de vida não existe. Assume que um objeto inanimado ou uma mistura química subitamente, tornar-se viva ou adquirir vida acidentalmente ou espontaneamente. Ou, talvez uma descarga elétrica em um tanque de infusão química magicamente reproduzir a uma entidade autoanimada. Não há evidência que isso seja verdade, simplesmente porque não é verdade. Dr. Frankenstein não ressuscitou e se tornou um monstro vagante, exceto na imaginação do ser Stark. Escreveu a história de ficção. Ou em uma noite escura e tempestuosa. Nenhum cientista ocidental parou para considerar quem, o que, onde, quando ou como acontece essa vitalização. Completa ignorância, negação ou desconhecimento do espírito como fonte de força de vida necessária para animar objetos inanimados ou tecidos celulares é o único motivo das falhas da medicina ocidental. E mais, evolução não acontece acidentalmente. Isto requer muita tecnologia que deve ser manipulada sob a cuidadosa supervisão dos seres. Exemplos muito simples podem ser verificados em alterações genéticas de animais de criação, ou no pedigree de cães. Mas, a ideia que organismos biológicos humanos evoluem naturalmente do macaco está errada. Nenhuma evidência física será descoberta para corroborar a ideia que os corpos dos humanoides modernos evoluem neste planeta. A razão é simples, a ideia de que os corpos humanos evoluem espontaneamente de uma interatividade de uma mistura química primordial não é nada mais que uma mentira hipnótica, incutida pela operação de amnésia a fim de evitar a lembrança das verdadeiras origens da humanidade. Na verdade, os corpos humanoides têm existido em várias formas no universo por trilhões de anos. Isto foi agravado pelo fato que os rinos védicos foram trazidos para a Terra há 8.200 anos pela força expedicionária do domínio.
Quando estavam estabelecidos nas montanhas do Himalaia, os versos foram ensinados para alguns dos humanos locais que os memorizarão. No entanto, eu deveria perceber que isto não era uma atividade autorizada para a tripulação da instalação do domínio, embora eu esteja seguro que isto poderia ser uma diversão inocente. Para eles naquela época, os versos foram passados verbalmente de uma geração para a outra por milhares de anos nas montanhas e depois disseminados na Índia. Ninguém do domínio aceita que o material dos ritos védicos tenha algum valor factual. Seria como aceitar os contos de fada dos irmãos Grimm como um guia para educar crianças. Mas, em um planeta onde todos os Serristars têm suas memórias apagadas, pode-se entender como essas fábulas e fantasias podem ser tomadas seriamente. Infelizmente, os humanos que aprenderam os versos védicos, os passaram para frente para outros dizendo que tinham sido transmitidos pelos deuses. Finalmente, o conteúdo dos versos foram adotados literalmente como verdade. O conteúdo eufemístico e metafórico dos Vedas foram aceitos e praticados como um fato dogmático. A filosofia dos versos foi ignorada e os versos tornarão-se a gênese de toda a religião no planeta, especialmente o hinduísmo. 74. Como uma engenheira, piloto e oficial do domínio, devo sempre assumir um ponto de vista pragmático. Eu não seria eficaz ou cumpriria minhas missões se fosse para usar um dogma filosófico ou retórico como manual de meu trabalho. Portanto, nossa discussão sobre história é baseada em acontecimentos reais que ocorreram muito antes de qualquer ser estar ter chegado na Terra, bem antes do velho império tomar o poder. Posso relatar parte desta história de minha experiência pessoal. Muitos bilhões de anos atrás, eu fazia parte de um grande laboratório de biologia em uma galáxia bem distante desta. Chamava-se Companhia de Regeneração Arcádia. Eu era uma bióloga trabalhando com uma grande equipe de técnicos. Nosso negócio era criar e abastecer e fornecer novas formas de vida para planetas desabitados. Existiam milhares de sistemas estelares com milhões de planetas desabitados na região. Havia muitas outras companhias de laboratório de biologia também, naquele momento. Cada um deles especializado em produzir diferentes tipos de formas de vida, dependendo da classe do planeta a ser habitado. Durante muito tempo esses laboratórios desenvolveram um vasto catálogo de espécies pelas galáxias. A maior parte do material genético básico é comum para todas as espécies de vida. Logo, o trabalho desses laboratórios se concentrava em alterações do padrão genético básico para produzir variações de formas de vida que fossem adequadas para várias classes de planetas. A Companhia de Regeneração Arcádia era especializada em mamíferos para áreas florestais e pássaros para regiões tropicais. Nossa equipe de marketing negociava contratos com vários governos planetários e com compradores independentes de toda parte do universo. Os técnicos criavam animais que eram compatíveis com as variações climáticas, atmosfera, gase, densidade terrestre e disposição química. Em suma, éramos pagos para integrar nossas espécies com organismos biológicos projetados por outras companhias que já viviam no planeta. Para tanto, nossa equipe se comunicava com outras companhias que criavam formas de vida. Havia exposição, publicações e uma variedade de outras informações abastecidas por uma associação que coordenava projetos relacionados. Como você pode imaginar, nossa pesquisa exigia um grande número de viagens interestelares para conduzir avaliações planetárias. Foi nessa época que desenvolvi minhas habilidades como uma piloto. Os dados obtidos eram acumulados em um enorme banco de dados de computador e avaliados por biólogos. Um computador é um artefato eletrônico que serve como um cérebro artificial ou uma máquina de calcular complexa. É capaz de armazenar informação, fazer cálculos, resolver problemas e funções mecânicas. Na maioria dos sistemas galácticos, grandes computadores
São comumente usados para executar rotinas administrativas, serviços mecânicos e atividades de manutenção de um planeta inteiro ou de um sistema planetário. Baseado nas análises dos dados obtidos, desenhos e versões artísticas eram feitos para as novas criaturas. Alguns desenhos eram vendidos pela maior oferta. Outras formas de vida eram criadas de acordo com as configurações solicitadas por nossos clientes. O desenho e as especificações técnicas passavam por uma linha de montagem e verifica por engenheiros celulares, químico e mecânico a fim de solucionar vários problemas. O trabalho deles era integrar todos os fatores funcionais em um produto final viável, funcional e estético. Prototipos dessas criaturas eram então produzidas e testadas em ambientes criados artificialmente. Imperfeições eram corrigidas, eram feitas modificações e finalmente a nova forma de vida era dotada ou animada com uma força de vida ou energia espiritual antes de ser introduzida no ambiente planetário real, para testes finais. 75. Depois de uma nova forma de vida ser introduzida, nós monitorávamos a interação desses organismos biológicos com o ambiente planetário e com outras formas de vida nativas. Conflitos resultantes da interação entre organismos incompatíveis eram resolvidos através de negociações entre nós e outras companhias. As negociações normalmente resultavam em acordos que exigiam modificações posteriores nas nossas criaturas ou nas deles, ou em ambas. Isto faz parte de uma ciência ou arte que vocês chamam de eugenia. Em alguns casos mudanças eram feitas no ambiente planetário, mas não muito frequentemente, pois mexer em um planeta é muito mais complexo do que fazer modificações em uma forma de vida individual. Coincidentemente, um amigo e engenheiro com que costumava trabalhar na companhia de regeneração Arcádia muito tempo depois que deixei a empresa me disse que um dos projetos que contrataram para fazer, em tempos mais recentes, era entregar formas de vida para a Terra, para reabastecê-la depois de uma guerra nesta região de uma galáxia que devastou a maior parte de vida em planetas nesta região do espaço. Isto teria sido cerca de 70 milhões de anos atrás. O trabalho e a habilidade necessários para modificar o planeta em um ambiente interativo, ecologicamente que terá bilhões de diversas espécies, era uma tarefa hercúlea. Consultores especializados de cada companhia de biotecnologia na galáxia foram trazidos para ajudar no projeto. O que vocês veem agora na Terra é uma enorme variedade de formas de vida que foram abandonadas. Seus cientistas acreditam que a falaciosa teoria da evolução é uma explicação para a existência de todas as formas de vida aqui. A verdade é que todas as formas de vida neste ou em qualquer outro planeta neste universo, foram criadas por companhias como a nossa. De que outra forma vocês explicariam as milhares de formas de vida completamente divergentes e sem ligações na Terra nos oceanos deste planeta? De que outra forma vocês explicariam a origem da animação espiritual que define cada criatura viva? Dizer que isso é uma obra de Deus, é um pouco demais. Todo ser estar tem muitos nomes e tipos diferentes e em lugares diferentes. Todo ser estar é um Deus. Quando vivem em um objeto físico, eles são a fonte da vida. Por exemplo, existem milhões de espécies de insetos. Cerca de 350 mil são espécies de besouros. Poderiam ser 100 milhões de espécies de formas de vida na Terra, em um determinado momento. Além disso, existem muitas vezes mais espécies de vida extintas nas Terra do que formas de vida vivas. Algumas delas serão descobertas em inscrições fósseis ou geológicas da Terra. A atual teoria da evolução de formas de vida na Terra não leva em conta o fenômeno da diversidade biológica. Evolução pela seleção natural é ficção científica. Uma espécie não evolui acidentalmente ou randomicamente para se tornar outra espécie, como seus livros indicam. Sem manipulação do material genético por um ser estar
Um simples exemplo da intervenção do ser estar é o aperfeiçoamento de uma espécie na Terra. Nos últimos 100 anos várias centenas de raças de cães e centenas de variedade de pombos e dúzias de carpas evoluíram em apenas alguns poucos anos, e tudo começou apenas com a raça original. Sem uma intervenção ativa do ser estar, organismos biológicos raramente mudam. O desenvolvimento de um animal como o ornitorrinco requer uma habilidade de engenharia muito grande para combinar o corpo de um castor com o bico de um pato e torná-lo um mamífero que bota ovo. Certamente, algum cliente rico fez um pedido especial para isso para um presente ou por diversão. Tenho certeza que o laboratório de alguma empresa de biotecnologia trabalhou por anos para torná-lo uma forma de vida replicável. 76. A ideia que a criação de qualquer forma de vida poderia resultar de uma interação química incidente oriunda do desenvolvimento multicelular de formas de vida, é simplesmente absurdo. De fato, alguns organismos na Terra, como Proteobacteria, são mutações de um filo desenhado inicialmente para planetas estrela tipo 3, classe C. Em outras palavras, esta é a designação do domínio para um planeta com uma atmosfera anaeróbica, para uma estrela azul extremamente quente, como aquelas na constelação do Cinturão de Orion nesta galáxia. Criar formas de vida é muito complexo, um trabalho altamente técnico para ser Starsky. São especialistas nesse campo. Anomalias genéticas são coisas muito confusas para os biólogos da Terra que tiveram suas memórias apagadas. Infelizmente, as implantações de memórias falsas do velho império impedem que os cientistas da Terra percebam anomalias óbvias. O maior desafio técnico dos organismos biológicos era inventar a autorregeneração, ou a reprodução sexual. Isto foi inventado como uma solução para o problema de ter que continuamente produzir criaturas de reposição para aquelas que tinham sido destruídas e servido de alimento para outras criaturas. Governos planetários não querem continuar comprando animais de reposição. A ideia foi elaborada trilhões de anos atrás depois de uma conferência para resolver questões de direitos adquiridos dentro da indústria de biotecnologia. A deplorável Assembleia de Omicron era responsável pela coordenação de produção de criaturas. Fechou-se um acordo, depois que Art ou ex-membros da Assembleia foram subornados ou assassinados, em um fenômeno biológico que hoje chamamos de cadeia alimentar. A ideia que uma criatura precisaria consumir o corpo de outra forma de vida como fonte de energia foi apresentada como uma solução por uma das maiores companhias nos negócios de engenharia biológica. Eram especialistas em criar insetos e produção de flores. A conexão entre os dois é óbvia. Na produção de plantas e flores é necessária uma relação simbiótica com um inseto para que haja a propagação. A razão é clara, tanto os insetos como as flores foram criadas pela mesma companhia. Infelizmente, esta mesma companhia também tinha uma divisão que criava parasitas e bactérias. O nome da empresa, grosseiramente traduzido para o inglês, seria Insetos e Flores. Queriam justificar o fato de que o único objetivo das criaturas parasitárias que fabricavam era ajudar na decomposição de material orgânico. Naquela época, o mercado era muito limitado para tais criaturas. Com o intuito de expandir seus negócios, contrataram uma empresa de relações públicas e um poderoso grupo de lobistas políticos para ampliar a ideia que formas de vida deveriam se alimentar de outras formas de vida. Inventaram uma teoria científica para ser utilizada como um recurso publicitário promocional. A teoria era que todas as criaturas precisavam de alimento como fonte de energia. Antes disso, nenhuma forma de vida que era produzida necessitava de qualquer energia externa. Animais não comiam outros animais como comida, pois consumiam luz do sol, minerais ou somente matéria vegetal. Naturalmente, insetos e flores entraram no negócio de projetar e produzir carnívoros.
Durante um curto espaço de tempo, muitos animais formam sendo comidos como alimento que o problema de repovoamento tornou-se um grave problema. Como solução, insetos e flores. Propôs, com a ajuda de alguns subornos estrategicamente colocados no alto escalão, que outras companhias começassem a usar reprodução sexual como base de repovoamento de formas de vida. Insetos e Flores foi a primeira empresa a desenvolver projetos para reprodução sexual, naturalmente. Como esperado, as licenças da patente para o processo de engenharia biológica precisava implantar o acasalamento pelo estímulo-resposta, divisão celular e padrões de crescimento 77. Pré-programados para animais de autorregeneração eram propriedade da Insetos e Flores. Também, depois de alguns milhões de anos, foram aprovadas leis que exigiam que esses programas fossem comprados por outras companhias de tecnologia biológica. Estas eram obrigadas a estampar o desenho celular de todas as formas de vida existentes. Isto era um empreendimento muito caro para outras companhias de biotecnologia, eilam de uma ideia muito complicada, quase que impraticável. Isso resultou em corrupção e falência de toda a indústria. Definitivamente, a ideia de alimento e sexo acabou completamente com a indústria de biotecnologia, incluindo a insetos e flores. Toda a indústria desapareceu assim como o mercado de produção de formas de vida. Consequentemente, quando as espécies foram extintas, não havia como repô-las, pois a tecnologia de criação de novas formas de vida se perdeu. Obviamente, nenhuma dessas tecnologias fora e conhecidas na Terra, e provavelmente nunca serão. Ainda existem arquivos em computadores em alguns planetas longe daqui que contêm os procedimentos da engenharia biológica. Possivelmente os laboratórios e os computadores ainda existam em algum lugar. Mas, não tem ninguém trabalhando com isso. Logo, vocês podem entender por que é tão importante para o domínio proteger o cada vez menor número de criaturas deixadas na Terra. O principal conceito por trás da tecnologia de reprodução sexual foi a invenção de uma interação química/eletrônica chamada gerador de estímulo-resposta cíclico. Este é um mecanismo genético programado que causa um impulso aparentemente espontâneo e recorrente para a reprodução. A mesma técnica foi posteriormente adaptada e aplicada para corpos de carne, inclusive para o Homo sapiens. Outro mecanismo importante usado no processo reprodutivo, especialmente com o Homo sapiens com corpos, foi a implantação de um mecanismo gatilho químico elétrico no corpo. O gatilho que atrai C-stars no corpo. O gatilho que atrai os C-stars para viver em um corpo humano, ou qualquer tipo de corpo encarnado, é o uso de uma onda artificialmente implantada que utiliza uma dor estética para atrair o C-star. Qualquer armadilha no universo, inclusive aquelas que são usadas para capturar C-stars que continuam em liberdade, tem uma onda eletrônica estética como isca. As emoções causadas pela extensão da onda estética são mais atraentes para um C-star que qualquer outro sentimento. Quando as ondas eletrônicas de dor e beleza são combinadas, faz com que o C-star fique preso no corpo. O gatilho reprodutor usado por formas de vida inferiores, como animais domésticos e outros mamíferos, se dá quimicamente pelo olfato, combinado com impulsos químico-elétricos estimulados pela testosterona ou estrógeno. Isto também interage com os níveis de nutrição que faz com que as formas de vida se reproduzem mais quando são privadas de alimentos. A fome estimula a atividade reprodutiva como um meio de perpetuar a sobrevivência através de regenerações futuras, quando o organismo não consegue sobreviver. Estes princípios básicos têm sido aplicados em todas as espécies de vida. O impacto debilitante e o vício da onda eletrônica da dor estética sexual é a razão de porque as classes sociais dominantes do domínio não vivem em corpos de carne. Esta é a mesma razão porque os oficiais das forças do domínio usam somente corpos de boneco. Esta
Onda tem provado ser o mais efetivo artefato ardiloso já criado na história do universo, até onde as civilizações do domínio e do velho império dependem deste artefato para recrutar e manter a força de trabalho de Serristars que vivem em corpos de carne em planetas e instalações. Estes Serristars são seres da classe operária que fazem o trabalho escravo, manual ou desagradável nos planetas. 78. Como mencionei, existe uma hierarquia muito organizada e estável ou um sistema de classe social para todos Serristars no velho império e no domínio, da seguinte forma. A classe mais alta são Serristars livres. Isto é, não estão restritos a nenhum tipo de corpo e podem ir e vir à vontade, mas não destroem ou interferem na estrutura social, econômica ou política. Abaixo desta classe existem muitas camadas sociais de Serristars limitados que podem ou não usar um corpo de vez em quando. As limitações impostas ao Serristar variam de acordo com uma escala de poder, habilidade e mobilidade que podem exercer. Abaixo destes está a classe corpo de boneco, a que pertenço. Quase todos os oficiais do espaço e membros da tripulação de aeronaves que precisam viajar através do espaço intergaláctico. Portanto, todos são equipados com um corpo fabricado de materiais leves e duradouros. Vários tipos de corpos têm sido desenhados para facilitar trabalhos especializados. Alguns corpos têm acessórios, como ferramentas intercambiáveis ou aparatos para atividades como manutenção, mineração, manejo químico, navegação e assim por diante. Há muitas graduações desse tipos de corpos que também servem como insígnia de posto. A classe abaixo é dos soldados. Os soldados são equipados com uma miríade de armas e armamentos especiais projetados para detectar, combater e subjugar qualquer tipo de inimigo imaginável. Alguns soldados usam corpos mecânicos. A maioria dos soldados são simplesmente robôs controlados remotamente sem designação de classe. As classes mais baixas são limitadas em corpos de carne. Naturalmente, não é possível para essa classe viajar pelo espaço por razões óbvias. Basicamente, os corpos de carne são frágeis demais para suportar o estresse da gravidade, temperaturas extremas, exposição à radiação, substâncias químicas da atmosfera e o vácuo do espaço. Há também as inconveniências logísticas óbvias de alimento, defecção, sono, elementos atmosféricos e pressão do ar, necessária para corpos de carne, que corpos de boneco não precisam. Os corpos de carne sucumbiriam em poucos minutos sem uma combinação específica de substâncias químicas da atmosfera. Depois de 2 ou 3 dias a bactéria que vive internamente e externamente no corpo provocaria severos odores. Odors de qualquer tipo não são aceitos em uma nave espacial. A carne tolera somente um espectro muito limitado de temperaturas, enquanto que no espaço o contraste de temperaturas pode variar em centenas de graus em segundos. Logo, os corpos de carne são totalmente inúteis para o trabalho militar. Um simples tiro de uma arma portátil ou eletrônica, instantaneamente tornaria um corpo de carne em uma nuvem de vapor insalubre. Serristars que vivem em corpos de carne perderam muito de suas habilidades nativas e poder. Embora, teoricamente, seja possível recuperar ou reaver essas capacidades, nada de prático tem sido descoberto ou autorizado pelo domínio. Mesmo que as aeronaves espaciais do domínio viajem trilhões de anos-luz em um único dia, o tempo necessário para cruzar o espaço entre as galáxias é significativo, sem considerar o espaço de tempo para completar apenas uma etapa de uma missão, que pode requerer milhares de anos. Corpos de carne biológicos vivem apenas por pouco tempo de 60 a 150 anos, se tanto enquanto corpos de boneco podem ser reusados e reparados quase indefinidamente. O primeiro desenvolvimento dos corpos biológicos começou neste universo por volta de 74 trilhões de anos atrás. Rapidamente tornou-se uma mania para os Serristars criarem e
Habitarem vários tipos de corpos por uma variedade de desprezíveis razões, especialmente por divertimento, para experimentar várias sensações físicas através do corpo. 79. Desde aquele tempo tem havido uma contínua evolução na relação dos Ser-Stars com os corpos. Como os Ser-Stars continuavam a brincar com estes corpos, alguns artifícios foram introduzidos para levar os Ser-Stars a ficarem presos dentro de um corpo, de tal forma que já não podiam mais sair deles novamente. No início isto foi feito com a praga. São de corpos que pareciam robustos, mas que, na verdade, eram muito frágeis. Um Ser-Star, usando seu poder natural de criar energia, acidentalmente danificou um corpo ao entrar em contato com ele. O Ser-Star ficou muito chateado por ter danificado este corpo frágil. Depois disso, à medida que se deparavam com outros corpos, passaram a ter mais cuidado com eles. Dessa forma, o Ser-Star diminuiria ou minimizaria seu próprio poder para não danificar o corpo. Uma longa e enganosa história desse tipo de trapaça combinada com aventuras mal-sucedidas, resultou em um grande número de Ser-Stars que ficaram permanentemente presos na armadilha dentro de corpos. Naturalmente, isto propiciou projetos altamente lucrativos para alguns Ser-Stars que se aproveitaram da situação para escravizar esses Ser-Stars. A escravidão avançou por trilhões de anos, e ainda continua hoje em dia. Definitivamente, a habilidade reduzida do Ser-Stars para manter um estado pessoal de liberdade operacional e de poder para criar energia resultou na vasta e cuidadosamente protegida hierarquia ou sistema de classes. A utilização de corpos como símbolo de cada classe é usada pelo Velho Império, assim como também no domínio. A grande maioria dos Ser-Stars pelas galáxias deste universo habitam em algum tipo de corpo de carne. A estrutura, aparência, operação e habitat desses corpos variam de acordo com a gravidade, atmosfera e condições climáticas do planeta que habitam. Os tipos de corpos são determinados pelo tipo e tamanho da estrela em que o planeta gira, a distância da estrela, componentes geológicos e atmosféricos do planeta. Na média, essas estrelas e planetas estão dentro de gradientes de classificação padronizados. No universo, por exemplo, a Terra é identificada, grosseiramente, como um Sol tipo 12. Planeta classe 7. Portanto, é um planeta de alta gravidade, com atmosfera de nitrogênio/oxigênio, com formas de vida biológicas, na proximidade de um único Sol, amarelo. Tamanho médio e de baixa radiação. A designação correta é difícil de traduzir exatamente, devido às extremas limitações da nomenclatura astronômica na língua inglesa. Existem tantas formas de vida quanto grãos de areia na praia. Imagine quantas criaturas diferentes e tipos de corpos têm sido produzidos pelos milhões de companhias como insetos e flores para toda uma miríade de sistemas planetários pelo período de 74 trilhões de anos.